No livro de Samuel, no capítulo 1, que está escrito assim: Ora, aconteceu que depois da morte de Saul, quando Davi havia retornado do massacre dos amalequitas, e Davi havia permanecido 2 dias em Ziclag, sucedeu que no 3º dia, eis que um homem saiu do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça. E assim foi que quando ele veio até Davi, caiu por terra e fez reverência. E Davi disse a ele: De onde vens tu? E ele disse: Escapei do acampamento de Israel. E Davi disse a ele: Como isso te sucedeu? Rogo-te que me contes. Rogo-te que me contes. E ele respondeu: O povo fugiu da batalha, e muitos do povo também estão caídos e mortos. Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos também. E Davi disse ao moço que falava: Como sabes que Saul e seu filho Jonatas estás morto? E o moço que lhe fez saber disse: Quando apareci, por acaso, sobre o monte de Gilboás, que Saul estava reclinado sobre a sua lança, e eis que as carruagens e cavaleiros o perseguiam implacavelmente. E quando ele olhou para trás dele, viu-me e me chamou. Eu respondi: Aqui estou. E ele me disse: Quem és tu? E ele respondia: Eu sou o Melequita. E ele disse-me: Mata-me, porquanto a angústia me sobreveio, porque a minha vida ainda está toda em mim. Assim pus-me sobre ele e o matei, porque estava certo de que ele não conseguiria viver depois de ter caído. E tomei a coroa que estava sobre a sua cabeça, e o bracelete que estava nos seus braços trouxe até aqui para o meu senhor. Então Davi tomou suas vestes e as rasgou, e do mesmo modo todos os homens que estavam com ele. E eles se lamentaram e choraram e jejuaram até o anoitecer, por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque havia caído a espada. E Davi disse ao moço que lhe contava, De onde és tu? E ele respondeu: Sou o filho de um estrangeiro, um amalequita. E Davi disse: Como não temeste estender a tua mão para destruir o ungido do Senhor? E Davi chamou um dos moços e disse: Vai perto e lança-te sobre ele. E ele o feriu de modo que morreu. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, conta-nos a história de Davi pós a morte ali de Saul. Saul foi derrotado na guerra, onde morreu Saul e seu filho, Jonatas. E ali ficou uma amalequita ali, que chegou ali no momento da morte de Saul. E Saul pediu para ele matar ali esse amalequita, ele matou, segundo aqui o relato bíblico, ele matou Saul e pegou a coroa que estava na cabeça de Saul e o bracelete e veio correndo trazer para Davi. Todos sabiam que Davi seria o próximo rei. Mas para que Davi reinasse, Deus estava tirando Saul. Deus falou que ia tirar Saul. Mas nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi teve os seus erros, Davi pecou sim, mas ele era um homem que se arrependia, que tinha, quando Deus falava com ele do seu erro, ele não se ensoberbecia como Saul. Ele era humilde e ele tinha o temor de Deus. E ele tinha o quebrantamento dentro dele. Então ele se voltava para Deus. Ele era um homem que amava a Deus, que não cessava de temer a Deus e de reconhecer Deus na sua soberania. Então esse homem, ele traz ali pós a morte de Saul a coroa, o bracelete de rei de Saul e traz para Davi. Aquele homem pensou que Davi ia ficar feliz com a morte de Saul e com a morte de Jonatas. Mas, só que quando ele traz aquela coroa para Davi, aquele bracelete para Davi, ele disse: Como não temeste matar o ungido do Senhor? Ou seja, Deus fez justiça para Davi, sim, mas Deus sabia que o coração de Davi não era um coração rancoroso, não era um coração o isqueiro, né?
Não era um coração que tinha a maldade. Louvado seja Deus. Por isso, tá gravando. Por isso que Deus fez. Mas não pode fazer essa parte, não, tô falando. Fica aqui. Grava, acaba de gravar. Grava de novo. Então, nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que Deus já tinha rejeitado Saul, porque Saul era um rei soberbo, e agora Davi ia reinar no lugar de Saul. Davi tinha um coração humilde, um coração temeroso a Deus, um coração de um homem que amava o seu povo, que amava a sua nação. Mas Saul já estava na rebeldia. Saul, ele era um homem cruel, um assassino. Saul, ele já não tinha mais o temor de Deus e o Espírito de Deus se afastou de Saul. E agora aquele homem traz a coroa de rei, o bracelete de rei para Davi ali. Saul já estava morto e ainda assim Davi vira para aquele homem e diz: você não temeu matar o ungido do Senhor? Essa mensagem, o que essa mensagem fala para nós nos dias de hoje? Louvado seja Deus, que nós não podemos ser como Saul, nós não podemos ser soberbos, orgulhosos, nós temos que mesmo em meio às adversidades, louvado seja Deus, mesmo em meio a tantos inimigos, né, nós temos que ter um coração, né, segundo o coração que Deus quer, um coração que ama ao Senhor, que ama também, né, o próximo. Mas para que Deus venha trabalhar em nosso favor, nós não podemos guardar a ira. A Bíblia diz que a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Não foi Davi quem matou Saul. Davi não colocou as mãos em Saul. Davi poderia ter, por inúmeros motivos, pegar Saul pelo colarinho, né, e falar: eu que tenho que ser rei em seu lugar. Nenhum momento você vê Davi querendo usurpar o trono de rei. Louvado seja Deus. Em que nós vamos ter um coração amoroso, um coração humilde, um coração, né, obediente. E assim Deus vai trabalhar em nosso favor. Deus vai fazer com que nós sejamos honrados diante dos nossos inimigos. Quando nós aprendemos com a história de Davi, um homem que foi pastor de ovelhas, um jovenzinho que estava ali no anonimato esquecido, que chegou o momento de Deus exaltar ele, mas não foi do dia para a noite. Deus trabalhou no coração de Davi. Deus mostrou a Davi que tinha que ter um coração de um verdadeiro adorador, que tinha que ter humildade, que tinha que ter fidelidade para servir a Deus. Tanto é que quando Davi caiu com Batseba, ele pecou sim, mas ele reconheceu o seu erro e ele viu o quão estrago é errar, pecar, porque toda, né, ali aquela perseguição ali contra ele veio também da sua família. O pecado que ele teve com Batseba, ele teve consequências amargas para Davi, para toda a sua família. Louvado seja Deus. Então que nós venhamos a ter um aprendizado com esta mensagem, que nós venhamos aplicar esta mensagem, que nós como servas de Deus, nós venhamos, louvado seja Deus, a orar, a clamar, a buscar, entregar nas mãos do Senhor todos aqueles que nos perseguem, todos aqueles que nos oprimem. Louvado seja Deus, aleluia, mas não nos vingar, fazer como as pessoas do mundo fazem, onde elas se vingam, onde umas se matam umas a outras. A Bíblia diz que na época de Noé, o povo era mau, o povo era violento, o povo era soberbo, orgulhoso, mas Deus olhou da terra e disse: agora eu vou destruir esse mundo, vou destruir todo aquele povo. Mas antes de Deus destruir, Deus então olha com seu olhar, vai vasculhando com seu olho e consegue enxergar Noé, um homem justo, um homem justo. Então Deus falou com Noé: não vou te destruir quem estiver com você, mas faz uma arca para que você não seja destruído. Semelhantemente nos dias atuais, louvado seja Deus, Deus, ele tem olhado: será que
ele tem conseguido ver um coração justo, uma mente justa diante dele. Louvado seja Deus, ainda louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos a viver em um ambiente onde há opressão, onde a nossa família, se você só vê ira, vingança e guerra, a palavra regeneradora de Deus, a palavra é quem liberta, a palavra é quem transforma, a palavra é que cura. E se eu, se você e se nós dermos lugar para a palavra, se nós dermos lugar para Deus agir em nossa família, Ele vai agir em nosso interior, Ele vai agir na nossa família, e aleluia, glória a Deus, Ele irá fazer a obra a qual somente Ele pode fazer, uma obra que a polícia não pode fazer, uma obra que a prefeitura, o governo brasileiro, o governo americano, uma obra maravilhosa, que nem a Rússia com todo o seu exército, uma obra regeneradora, que nenhum exército, que ninguém nessa terra pode fazer, a não ser o Senhor dos exércitos, aquele que habita entre os querubins, aquele que é dono da eternidade, aquele que é conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele, aleluia, glória a Deus, que não precisa de um tanque de guerra para vencer a guerra. Aquele, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Aquele que quebra o arco e corta a lança. Aquele que despedaça as carruagens e que faz com que a carruagem ande dificultosamente, porque Ele é Deus. A obra maravilhosa, redentora de Deus está sendo feita, ainda que muitos não estejam vendo com seus olhos físicos. Deus está trabalhando nos dias atuais, Deus está trabalhando, aleluia, para dissipar os orgulhosos, aleluia, glória a Deus. Ainda por um momento nós estamos vendo os orgulhosos com as suas asas começando a voar, mas Deus daqui a pouco corta a asa do soberbo, aleluia, e ele não voa mais. E a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados e que os exaltados serão humilhados. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que eu trago aqui, louvado seja Deus, aqui no livro de Samuel, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia, que você possa ficar com essa palavra, aleluia, que você possa comentar o que você tem achado dessa mensagem, aleluia, glória a Deus, eu agradeço em nome do Senhor Jesus, amém.